Bom dia, meus queridos alunos. Na videoaula de hoje nós vamos retomar alguns aspectos da civilização egípcia. Vamos relembrar alguns aspectos dos egípcios. Vamos discutir e relembrar algumas coisas, alguns pontos essenciais, alguns aspectos relacionados aos gregos. E por fim vamos dar uma introdução nesse primeiro vídeo da civilização romana. Olha que lobinha bacana. Ok? Esse é o objetivo hoje então da nossa aula. Então vem comigo você aí, que está me ouvindo, que está me acompanhando. Bem, vamos começar pelos egípcios. Os egípcios têm pontos e aspectos fundamentais. O primeiro trata-se de uma civilização fluvial. Bem, aí você vai me perguntar o que é uma civilização fluvial, que se desenvolveu à margem de rios, as civilizações fluviais, no caso do Egito, né? Essas civilizações, olha aí o mapa, repare o mapa, olha a parte em verde, olha no centro, em azul. Olha o rio Nilo, tá vendo? Perceba você que o rio Nilo, as margens do rio Nilo, os egípcios desenvolveram atividade agrícola. É isso, civilização fluvial. É uma civilização que dependeu, ainda continua dependendo das cheias e das enchentes do rio Nilo para o desenvolvimento das atividades agrícolas. Claro que você não pode desconsiderar o trabalho humano, a construção de diques, canais de irrigação nesse processo histórico de construção da civilização egípcia na antiguidade. Então essa civilização aí que você viu, né, ela tem como característica, né, o desenvolvimento de uma agricultura de regadio, civilização de regadio. Essa é a ideia, o desenvolvimento das atividades agrícolas às margens do rio Nilo, tendo em vista também a utilização do trabalho humano, a construção de diques, canais de irrigação. Você não pode desconsiderar, não. Então é importante você levar em conta os aspectos geográficos, né, e os aspectos culturais, no caso, o trabalho humano na construção dessa magnífica e brilhante civilização no norte da África, do continente africano, ok? E dentro desse processo de desenvolvimento da civilização egípcia, você tem a escrita. Sabe o que é isso? Claro, em escala menor, né? Mas veja aí, a pedra de Roseta. Verifica aí, olha, pedra de Roseta, fundamental para decifrar a escrita egípcia, fundamental. Porque, repare você, essa pedra, Roseta é uma região próxima a Alexandria. O exército de Napoleão, quando dominou o Egito, soldados encontraram essa pedra, né, denominada então de Roseta, claro que em escala menor, mas repare você, ela está, olha, bem nesse primeiro, olha esses sinaizinhos, vou chegar a aproximar mais, né? São os hieróglifos, ao meio, ao centro aí, olha, demótico e grego. Então é a chave. O que o estudioso historiador Jean-François Champollion fez? Ele começou a comparar os hieróglifos com o grego. Essa foi a chave para decifrar a escrita egípcia. E obviamente isso abriu as portas se abriram para o entendimento e a compreensão e a construção da história do Egito Antigo, beleza? Champollion trabalhou de 1822 a 24, imagine você. Essa pedra, hoje ela se encontra no Museu Britânico, você pode ter acesso, eu vou disponibilizar lá no P+, você vai acessar o P+, eu vou disponibilizar um link onde você pode viajar nessa pedra em 3D, e aí você pode tirar suas curiosidades aí. Claro, no canal também você pode mandar pra gente perguntas, pra gente conversar, pra gente discutir. Ok? Legal? Bacana? Então esse é o Egito. Então o que nós temos da aula do Egito? Uma civilização fluvial, agricultura de regadio, importância do rio Nilo e do trabalho humano para o desenvolvimento das atividades agrícolas, a importância da pedra de Roseta
foi ela, né, o trabalho do historiador que permitiu decifrar a escrita egípcia, no caso dos hieróglifos, a escrita sagrada, aquela encontrada nas tumbas e túmulos dos faraós, né, com aqueles sinais, aquelas, né, já bem, imagine, você já viu, conhece, ok? E lembrando a questão do faraó, a monarquia teocrática, que são aspectos também, que é um outro aspecto fundamental da civilização egípcia. Além da questão econômica, você tem a questão política, uma centralização política nas mãos de um monarca, de um rei, do faraó, né, do Casa Grande, né, que vai se colocar como divindade, Deus, o intermediário entre Deus e os homens. É uma monarquia teocrática, é o teocracismo. O Egito se caracterizou por teocracismo. Uma agricultura, uma atividade agrícola, claro, outras atividades, mas fundamentalmente atividade agrícola, desenvolvida às margens do rio Nilo, com uma população trabalhando para o Estado, numa condição de servo e não de escravo. Aquela ideia, o escravo é propriedade, ele não é livre, certo? Claro que é uma sociedade dividida em camadas sociais, em grupos privilegiados e grupos que são explorados. Os militares, os escribas, por exemplo, aqueles grupos que cuidavam da escrita no Egito Antigo, eles têm privilégio se comparado, por exemplo, aos camponeses, né, aos escravos conquistados em guerras, aos estrangeiros, enfim. Então, com isso, você tem uma visão ampla sobre o Egito Antigo, claro. Fazendo recortes aqui hoje, nesse vídeo aula, analisando aspectos econômicos, aspectos políticos, aspectos culturais, a religião, né? Os deuses egípcios, o politeísmo egípcio. Beleza? Tranquilo? Vamos passar para a próxima civilização. Você conhece isso? Veja lá, está escrito Atenas. Grécia, né? Atenas é uma das principais cidades-estados gregas, polis. Lembrem que os gregos, a Grécia Antiga não é constituída como uma nação, no sentido moderno do termo nação. Você não tem uma centralização política, nenhuma unidade territorial. Você tem Lembrem, você tem várias cidades-estados autônomas independentes, denominadas polis, e inclusive com governos diferentes, né, com leis diferentes, enfim. Então você não pode caracterizar a Grécia Antiga como uma nação no sentido moderno em função da autonomia das cidades-estados. O que une os gregos, a língua, a religião, obviamente, fazem que eles sejam gregos, Península Itálica, né? Situação na Península Itálica é Roma, é o nosso próximo tema. Na Península Balcânica, nos Balcãs. Península Itálica, daqui a pouco vem Roma, tá aguardando você aí. Veja só, que você tem então Atenas, mas qual que é importante? Essa Atenas aqui foi essa arquitetura toda aqui foi na Acrópole ateniense. E o que era a Acrópole? A cidade alta, onde inclusive às vezes realizavam os cultos, no caso aqui a deusa Atena, padroeira da cidade-estado da polis de Atenas. Lembra? As cidades-estados gregas eram divididas, Acrópole, alto, polis, a parte alta da cidade, e a parte baixa da cidade, a ágora. É nesse espaço que se discutia as questões dos assuntos políticos relacionados à vida do cidadão, do cotidiano do cidadão, da comunidade. Lembrando, né, a democracia, lembrando que essa democracia grega, ela era extremamente não plena, né, no sentido, ela era direta e excluía mulheres, escravos, crianças, cidadãos estrangeiros. Essa é a realidade da Grécia Antiga, os gregos que criaram os Jogos Olímpicos, desenvolveram matemática, filosofia, desenvolveram a filosofia, já falamos, a matemática, os Jogos Olímpicos, desenvolveram a democracia, o teatro, são conquistas, produções culturais gregas. Beleza? Legal? Então você tem esse templo próximo à Acrópole grega, parte alta da cidade, e a parte baixa da cidade você tem então a ágora, o espaço onde você se reunia nas praças públicas, né, para discutir os problemas e os assuntos relacionados à vida do cidadão no cotidiano.
com mulheres escravas e crianças excluídos desse processo histórico, beleza? A Grécia também, nesse aspecto importante que falávamos da polis, das cidades autônomas independentes, a produção cultural grega, obviamente, democracia, os Jogos Olímpicos, a matemática, na qual falávamos, há de se dizer também que uma grande cidade rival, cidade-estado autônoma independente, Esparta, né? Se falamos de Atenas, também há de se falar de Esparta. E aí você tem alguns aspectos interessantes ao se comparar espartanos, gregos espartanos e gregos atenienses, no que se refere à educação, né? No que se refere à concepção de homem, por exemplo, né? Que se difere muito, os gregos atenienses se diferem muito dos espartanos. Os espartanos dão uma ênfase muito forte numa formação militar, guerreira, né? Sabe-se que Esparta, o governo de Esparta, ele motivava, incentivava a formação militar do indivíduo, uma cidade guerreira, militar, diferentemente de Atenas, onde você tinha a filosofia, a arte, a música, onde você tinha aquelas escolas clássicas da filosofia grega, em Atenas também, claro, em outras cidades e estados também, onde ali você tinha Sócrates, a figura de Sócrates, né, que foi fundamental na história do pensamento ocidental, correto? Então você tem a questão política grega, essa descentralização política, a formação das cidades autônomas, independentes, que foram as polis, a religião grega politeísta também, um politeísmo onde os deuses assumem uma forma de seres humanos, né? A gente fala antropomórfica, essa é a palavra, antropomórfica, forma de homens, seres humanos. Engraçado que os gregos, além dos deuses terem formas humanas, uma religião antropomórfica, você põe a palavrinha aí, zoô, animal. Você vai encontrar entre os egípcios o zoô, né, na religião, ou seja, os deuses tinham forma também de animais. E no caso dos egípcios, em alguns deuses, eles se mesclam, né? Uma divindade tem aspectos humanos, aspectos animais. Animais no sentido não racional, na perspectiva aristotélica, né? Que o homem é um ser racional, político, né? Aristóteles, lembra? Filosofia grega, história grega, ok? Então você tem essas dimensões, a questão religiosa grega, diferentemente do Egito, né? Que se tratava de uma monarquia teocrática. Então quando você pensa do ponto de vista político, a civilização clássica, a civilização grega, daqui a pouco a gente vai falar de Roma também, você percebe claramente a diferença. E a Grécia, ali, obviamente, situada na Península Vulcânica, o mar Mediterrâneo, né? Então os gregos também desenvolveram bastante o comércio marítimo, tal qual os romanos, né? Ok? Beleza? Tranquilo? Lá no P+, eu vou colocar alguns vídeos, outras atividades, alguns exercícios para você fazer nesse tempo de quarentena, né? Ocupar seu tempo, fazer dele o melhor possível, como gravamos no vídeo anterior, correto? Beleza? Tranquilo? Vamos para Roma? Claro que esse é um primeiro vídeo aula e nós vamos retomando outros aspectos dessas civilizações antigas, dentro do nosso planejamento. Fechou? E aqui, uma lobinha, uma loba. Tá vendo aí, ó? Repare aí, Roma. Atrás aqui tá escrito, tá lá, tá, olha, SPQR. Bem, vamos começar por uma questão da fundação de Roma. Essa é a Roma, a civilização romana, a versão lendária é que Roma teria sido fundada por dois irmãos. Vejam esses menininhos pequenininhos aí, ó, lamentando na loba, tá vendo? Rômulo e Remo. Segundo a lenda, história oral, né? O Rômulo mata o irmão e funda a cidade de Roma. Foram abandonados quando crianças e foram encontrados no rio Tibre por uma loba que os amamentou. E resumo da lenda é que ao crescer o irmão mata, o Rômulo mata o Remo.